De que forma ou quais as implicações o dilema dos universais se apresenta no pensamento dos nossos dias? O argumento dos universais foi trabalhado também pelo Dutti e ele chegou a discutir um pouquinho até mesmo qual seria a nossa proposta, né? Dentro dessa discussão maior, das muitas, inclusive, possibilidades que existem dentro da história da filosofia. E uma coisa importante a gente lembrar é que muito do que está fundamentado na discussão dos universais, essa discussão nominalista ou realista, ela é muito mais devedora da discussão grega, né, da filosofia grega, do que de uma apropriação exegética ou bíblica. Até mesmo se a gente pudesse chamar, eu não sei se Dutti é adepto da ideia de filosofia oriental, mas até mesmo uma filosofia hebraica, né, uma filosofia mais voltada para os escritos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, por assim dizer. E nesse sentido, portanto, a gente precisa tomar cuidado com as categorias que estão ali presentes, né? Com a ideia realmente que envolve a própria discussão em si. Mas, assim, dentro da nossa proposta como cristãos e dentro daquilo que cremos a partir das próprias escrituras, a gente observa que é possível adequar na discussão uma visão que pretende-se o realismo, né? Nós acreditamos que as coisas, elas existem, não somente na nossa mente, mas elas existem mesmo, de fato, porque Deus existe. Aí vem um pouco a ideia mesmo de que Deus é o Criador. E aí o pressuposto de um Deus criador e um Deus que não só cria, mas ele dá significado para as coisas. Inclusive, eu ouvindo as aulas, eu acho que Dutti ficou se coçando para tratar dessa questão de Deus como aquele que dá significado, a verdade como aquela como verdade a partir de Deus, os conceitos a partir daquilo que o próprio Deus designa. Então, Adão dá nome aos animais, mas ele faz isso como mordomo da parte de Deus, porque recebe a autoridade de Deus, mas ele faz isso pensando os pensamentos após Deus. Ele faz isso nos pés do Senhor, né? Ou aos pés do Senhor ainda. Portanto, nesse sentido, nós cremos sim na ideia, né, que podemos conceber as coisas, porque Deus as concebe, e ele dá ordem às coisas, mas a gente também deve tomar o cuidado, né, para esse realismo platônico, né, exagerado do platonismo, que queria dar realidade a todas as coisas que pensamos, né? E isso, a ideia de humanidade como uma realidade em si. E aí é um problema da autonomia da razão que está presente em toda a filosofia grega, né? Que é a busca disso, a tentativa de explicar as coisas além do mito, né? Além das explicações das divindades e do uso de divindades. Isso é bem recorrente, ainda é claro que estivesse bem presente a religiosidade, e aí Dutti já trabalhou bastante com vocês isso dos motivos religiosos básicos que estão presentes nos muitos momentos filosóficos, inclusive o momento medieval, nessa discussão dos universais. Então, dentro dessa perspectiva, a gente pode adquirir aí, participar dessa discussão dentro dos pressupostos bíblicos, mas fazendo uma boa limpeza, né, uma boa higiene de toda a discussão, para que realmente a gente não esteja bebendo demais da filosofia grega. Esse é um risco muito grande da discussão dos universais para nós cristãos. E isso levanta a questão sobre como que vai ser necessário para qualquer cristão que queira fazer filosofia ter sempre no seu horizonte que suas categorias, sua caixa de ferramenta teórica, ela também vem, como você falou, da sabedoria do Antigo Testamento. Porque tudo isso que a gente falou, por exemplo, dar nome à realidade, pensar os pensamentos de Deus após ele, fazer isso porque fomos criados à imagem e semelhança divina, tudo isso é uma série de concepções
teológicas da narrativa bíblica, vão orientar o que é a sabedoria cristã, e que muitas vezes é aquilo que o Plantinga fala, né? Não é a agenda do filósofo cristão. O filósofo não cristão tem sua agenda, né? Tem seus problemas, tem seu horizonte de trabalho, e a gente tem outros porque nós temos outros pontos de partida, né? E isso é muito importante e mostra que quem ama a filosofia e quer se dedicar a ela não pode manter-se assim tão longe da teologia bíblica, da exegese, da hermenêutica e principalmente da visão de mundo e da narrativa das escrituras, né? Uma coisa interessante dentro da discussão agora, contemporânea sobre esse assunto, é que basicamente, após, né, a virada linguístico-pragmática com Wittgenstein, você abandonou a ideia total de realismo, né? Assim, você tem o nominalismo, ele venceu, por assim dizer. Então, especialmente dentro das categorias de Wittgenstein, as coisas não passam de jogos e linguagem. E aí, enfim, as coisas. E se você for entrar para a parte mais hermenêutica da discussão mesmo, com relação à filosofia francesa, à filosofia alemã, com Heidegger, Foucault, etc., a coisa vai ficar mais feia ainda, porque eles vão negar mesmo a ideia de essência, né? Então, não existe nada de coisa em si. É tudo nome, é tudo palavra. É tudo uso. Tudo uso, exatamente. Uma categoria importante do filósofo que eu estudei lá, o italiano, lá, que é continuador de Foucault, é o uso, é tudo uso. E é muito, isso é importante porque tem reflexos na teologia também, na teologia narrativa, ou a teologia chamada pós-liberal, ela é uma teologia pós-virada linguístico-pragmática, né? Então, assim, trabalha só sobre essas categorias de jogos linguísticos. Então, vamos fazer, então, essa investigação dos jogos linguísticos da igreja para entender como é que a doutrina foi construída. Tudo bem, é uma comunidade, para a gente falar com o frame, assim, tem os aspectos situacionais, mas não é só isso. Ela tem aspectos canônicos, né, como o Van Hooser vai falar, que são normativos, que são propositivos, são revelados, e aí então que a gente tem que pautar a discussão para além do que ela está nos fornecendo hoje em dia, né? Nesse sentido, porque existe um pressuposto de desconstrução, né, de todo o conceito dogmático anterior. Eu estava numa discussão há pouco tempo com uma amiga de longas datas, cristã, e hoje abandonou boa parte do que se concebe de ortodoxia cristã, e a gente conversava sobre outra coisa, até que o momento que ela falou assim, você sabe, né, que muita coisa daquilo que eu interpretava sobre a Bíblia no passado, eu não interpreto mais. O que ela está querendo dizer, no final das contas, é que tudo não passa de um jogo de linguagem. E que como as coisas não têm significado em si mesmas, ela pode dizer que essas coisas agora têm um novo significado para ela. E ótimo! Ela pode satisfazer nisso. Então perceba como essa linguagem, ou essa discussão, ela é tão importante para os nossos dias. Uma coisa que a pergunta também dá base para a gente falar, e que o Ronaldo não falou, de uma aplicação, que ele começou a tocar nisso, é sobre as aplicações para as discussões de gênero. Esse caminho que ele está falando, né, pós-virada linguístico-pragmática, Wittgenstein, e depois pós-estruturalismo francês, isso vai levar à performatividade de gênero, né? E as discussões sobre os grandes universais envolvendo gênero e sexualidade, mulher, homem, família, heterossexual, homossexual, são universais. Assim, o que é um homem? O que é ser homem? O que é ser mulher? Então, acho que não existe nenhuma discussão mais inflamada nos nossos dias hoje que diz respeito a universais. E se a gente diz que são só nomes, se a gente chama casamento é só um nome que se dá, ele não é uma ordenança criacional, ele não tem aspecto normativo, ele não tem lado lei, a gente pode estender o conceito de casamento ou de família, por exemplo, até ele aplicar-se a outras relações sociais. Ou então o conceito de ser homem, de ser mulher. E isso não só para as questões de gênero, né, e orientação afetiva, mas a gente também pode pensar nas discussões a respeito
do chamado pós-humanismo, né? A relação com a tecnologia, com a mecânica e todos a inteligência artificial aplicada ao ser humano e as discussões bem contemporâneas a respeito disso. Há uma filósofa chamada Beatriz Preciato, que hoje, se eu não me engano, ela se chama Paul Preciato, né? Porque já fez a mudança e a redesignação de gênero, e é professor na Sorbonne, e discute bastante isso, e é uma discussão que já chegou no Brasil, os livros dela estão traduzidos todos, mas passa muito desapercebido pela igreja, como ela já está nesse pós-humanismo há muito tempo, e a gente ainda está tentando entender assim, as categorias do humanismo. E as raízes disso, dentre muitas outras coisas, encontram-se também na discussão dos universais, né? De onde vem isso? Se o critério é só subjetivo, como o Ronaldo colocou, se é só interpretativo, se é só eu dar nome, são só jogos de linguagem, eu estou jogando alguns aqui, estou sob determinadas regras de uma determinada comunidade, e eu passo para determinadas regras de outra comunidade, eu então tenho liberdade, estou ao bel prazer de responder isso. Isso é problemático.